Bom dia, gente. Contente da gente poder estar aqui mais uma manhã. E contente também que nesses próximos dias eu chamei outros reforços. Beijos. Bom dia, gente. Chamei outros reforços para cá, então eu darei notícias pelo grupo. Como a Juliana já entrou aqui, também somou forças, além de cada um e de cada uma que está aqui, porque outra vez, quando a gente está num campo e a gente entra nesse campo, não é que a gente entra só para receber. E todo o propósito desse campo foi criado para que a gente pudesse oferecer algo para uma nova terra que é consciencial e uma nova terra também que é física. Só que a beleza do universo é que quando a gente tenta dar alguma coisa, a gente também recebe. Então, é muito bonito isso para que a gente possa sempre se motivar, não em receber, mas em doar, em se doar. E existe, dentro do budismo, que é a base de todas essas reflexões, sempre um apelo muito forte para a generosidade. E às vezes a gente pensa que a generosidade está mantida em um contexto financeiro. Então, uma pessoa generosa é uma pessoa que doa recursos, doa coisas. E muitas vezes a gente se sente elevado pela doação de tempo de alguém. E não necessariamente quando alguém doa alguma coisa que a gente pode pegar. É óbvio que quando alguém doa, nos oferece algo, nos presenteia algo com uma intenção positiva e algo que realmente tenha pensado na gente, não simplesmente uma convenção de falar, eu tenho o quê? Mas algo que de repente a gente olhou e falou, isso me lembra a pessoa, e com todo carinho a gente entregou, enfim. Existe tudo isso na generosidade, mas existe essa generosidade que é de tempo, que é da gente enxergar o outro, que é da gente estar presente na escuta compassiva, por exemplo. E muitos desses aspectos que o budismo levanta como pilar, eu sempre sinto aqui nesse campo. Então, de novo, quando vocês chegam, vocês trazem tudo isso. É também importante dizer, dentro desse campo de transformação e dentro dessa dinâmica universal baseada em leis, existem leis no universo e a lei de dar e receber é uma delas. A gente não consegue fazer algo sem que algo daquilo retorne para nós. Isso, inclusive, é a base da lei do karma. Então, quando a gente olha para tudo isso, existe uma beleza muito grande. E dentro disso tudo, quando a gente começa a mexer nos campos, a gente eventualmente tem respostas do campo. A gente tem respostas que, mesmo que a gente tente entregar aquilo que a gente está tentando entregar de algum jeito, ou seja, faz um caminho de volta para nós, seja intelectual, seja no coração e até mesmo no corpo físico. E existe também, dentro dessa dinâmica, o que se eleva e então, ao que tenta se elevar, um contra-ataque do que eventualmente a gente quer evitar. Não é assim? Vocês já começaram num caminho onde o primeiro dia do voto, do que vocês se propuseram, tudo perfeito. Aí chega o segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia daquilo que você se propôs a fazer, que pode ser acordar todo dia mais cedo, independente desses encontros, e realmente manter uma rotina de oração e de meditação e de prática, e daí no quarto ou no quinto dia, na noite anterior, alguém começa a questionar, ou você mesma começa a perder essa disciplina, você mesmo começa a perder essa disciplina para realmente manter aquilo, porque como a gente falou, para acordar cedo você vai ter que criar uma dinâmica na tua vida diferente. E aí, essa base de resistência, muitas vezes a gente olha e diz assim: não deve ser para eu ir por aqui. Não é assim? A gente criou uma mentalidade na nossa sociedade que parece que o esforço é ruim. E não à toa a gente tem uma sociedade letárgica. Não à toa a gente tem uma sociedade que olha para a ação, olha para o que precisa ser feito e fala: não, mas se aqui tem resistência, deve ter um caminho mais fácil. E óbvio que a gente não quer andar pela vida em confronto, mas a gente também precisa entender que precisa do esforço e que a gente eventualmente vai confrontar a nossa sombra exposta no mundo através de dinâmicas criadas, inclusive pelo espírito, para que a gente cresça. Então, cada vez que a gente foge, que a gente dá as costas, a gente fala, não, eu vou procurar o flow, eu vou procurar um fluxo. E é óbvio que a gente quer, de novo, andar sem confrontar, andar sem lutas externas, a gente quer isso. Mas a gente pensar numa atitude infantil, que a gente vai simplesmente
encarar uma aspiração superior e pensar que não vai ter uma força contrária para prevenir isso, desculpa dizer, mas é infantil. Se a gente não se conscientizar, inclusive, que vai ter essa resistência para a gente crescer, para a gente se curar, para a gente encontrar o nosso caminho, para a gente evoluir, se a gente pensar que nada disso vai acontecer, o que vai acontecer de fato é que a gente vai abandonar o caminho. Porque frente à dificuldade, a gente diz aqui, isso aqui não é para mim. Cansei, isso aqui não é para mim. Se você já teve numa prática de meditação, se você já esteve em uma prática de yoga, se você já esteve em contato com alguém avançado no caminho, a presença dessas pessoas e dessas práticas na nossa vida são, as pessoas no geral e as circunstâncias em geral, são desconfortáveis. Quando as pessoas vão tomar Daime, por exemplo, uma experiência nesse sentido, do Santo Daime, ou uma experiência de um retiro silêncio, uma experiência, não é confortável. Existe muita dificuldade ali. E quando a gente está no caminho, a gente pode falar, não, é difícil, eu não vou. Eu não vou porque dói nos meus joelhos. Eu não vou porque eu não aguento ficar tanto tempo quieto. Eu começo a sentir, sabe, que tem alguma coisa me... Não vou. Não, eu fui uma vez no Santo Daime, Deus me livre. Deus me livre, você não tem ideia o que eu vomitei naquele lugar. Ou então, eu não vou lá porque... E aí, ou seja, a gente encontra uma leitura de que a dificuldade é um apontamento que a gente não deve ir por ali, porque existe um condicionamento social que avançou no nosso coração de que se tem esforço não é para mim. E a base da disciplina é a gente se esforçar. Em algum momento isso muda, sem dúvida. Agora a gente ainda não é essa pessoa realizada. A gente ainda é peregrino, a gente ainda é aprendiz. Então, quando o campo se move, do que quer que seja que a gente esteja falando, a gente recebe um contra-ataque. Dentro dessa dinâmica que foi criada aqui, para essa nova terra consciencial e física, o que aconteceu é que a gente também sofreu um contra-ataque. Um contra-ataque, no nosso caso, dentro do que é o campo do Vale da Rainha, um contra-ataque drástico, justamente do agronegócio, que é quem tem atacado a gente desde o começo desses processos judiciais. E aí, imaginem se a gente olha para isso e fala, tá difícil, não é por aqui. Se a gente parte para esse raciocínio, vocês concordam que a gente abandona os resgatados? Isso aqui é um exemplo muito óbvio, ou seja, do que leva a gente a pensar que o esforço não é válido. Então a gente simplesmente diz assim, olha, recebi um sinal. Recebi um sinal, esse contra-ataque que aconteceu, na verdade, está me dizendo que o caminho está equivocado. Eu preciso ir para um caminho mais leve, que flua melhor. E a gente desvia. E no que a gente desvia, esses resgatados se perdem. Os avanços que foram feitos dentro da veterinária, porque a própria veterinária cresceu, o judiciário cresceu em relação à visão do mestre animal e a salvar o mestre animal. Essas vidas impactaram outras vidas ainda, que despertaram. A gente recebe muito comentário de pessoas que, em contato com casos de resgate, se conscientizam. Porque quando de fato a gente vê um produto no mercado, a gente não associa que por trás daquele produto tem um ser. Tanto que a gente não fala que nós estamos comendo alguém. Nós falamos que estamos comendo algo. E isso distancia a gente completamente da história. Porque se a gente falasse assim, eu estou comendo o filho de uma vaca, quem ia comer? Se a gente falasse assim, eu estou tomando a mamadeira de um bebê, quem vai fazer isso, gente? Então, o que eu faço? Eu como algo e eu esqueço do alguém. E tudo isso vai ajudando para a gente dormir. Mas, de novo, os resgates, eles terminam trazendo, expondo para as pessoas, não o algo, mas o alguém. E quando a gente, eventualmente, olha de novo esse contra-ataque e fala, isso não é para mim, está muito difícil, a gente abandona o que a gente protege. A verdade que a gente acredita de fato, por causa da dificuldade. E quando a gente faz isso, a gente cria para nós, tem dois tipos de karma, o karma positivo e o karma negativo. A gente termina criando um karma negativo do abandono.
O que acontece na vida do outro, a gente precisa, sem lama não há lótus, exatamente. A gente precisa realizar que o que acontece na vida do outro tem a história dele, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também tem algum karma positivo e negativo ali. E mais além, o que colocam para nós, os mestres e os sábios, é que tudo bem que existe essa noção do que é bom e do que é ruim que volta para nós. Mas se a gente se guiar pelo que volta para nós, então eu criei uma consciência espiritual que o que eu faço de bom retorna para mim. E o que eu faço de mal retorna para mim. E óbvio que eu não quero mal e eu quero bom. Então eu começo a fazer o bem. Agora, olha só que coisa interessante. Eu começo a fazer o bem não pelo outro. Eu começo a fazer o bem por mim. Olha que ilusão. Olha como o ego é forte. E eu começo a evitar o mal, não porque eu não quero ferir o outro, mas porque eu não quero receber o que eu dei para o outro. Pega uma outra pessoa. E não é a base de comparação isso. Eu estou querendo que a gente realize o que é retidão. Porque retidão é Dharma. E Dharma é uma nobre busca do espírito encarnado, que precisa ter não essas qualidades, mas ser essas qualidades. Quando a gente está perto de alguém que incorporou essas qualidades, isso tem um poder de transformação imenso na gente, que é o que acontece quando a gente está perto de um mestre animal. Quando a gente está perto de um mestre animal, a gente está falando que eles têm qualidades, eles são aquelas qualidades. Eles não têm a capacidade de perdoar, eles são o próprio perdão. Quando a gente olha e está com eles, a gente fala, eles são capazes de amar. Não, eles são o próprio amor. Vocês não precisam conviver com uma mestra búfala, vocês podem conviver com o mestre gato, com o mestre cachorro. A gente pode conviver com eles e perceber, eles são aqueles seres. E automaticamente, quando a gente se desgruda, ou seja, de protegê-los, quando a gente olha para eles e diz, tudo bem, ou seja, se é a história deles. Sim, a história de cada um é individual. Agora, como eu participo da história do outro, e esse karma, o que ele gera para mim, e mais, eu estou procurando realmente proteger o outro, ou eu estou simplesmente querendo entrar nesse flow da vida, aonde não existe esforço. Tá bom, não existe esforço. Se não existe esforço, você sobe ou você desce? Bem, só pensa nisso. Você está numa ladeira, porque falaram que a subida é íngreme. E você não quer se esforçar, você sobe ou você desce? Pela lei, você sobe ou você desce? Então, gente, vamos fazer as pazes quando a gente está num caminho e levanta um contra-ataque. Porque se a gente não fizer as pazes, eu vou te dizer uma coisa. Na primeira crise de abstinência do que você está tentando tirar da tua vida, você fala, o flow da minha vida é viver no vício. Ou você e eu, a gente acredita que para mudar um comportamento, para mudar a atitude frente a um vício, para confrontar no sentido de encarar a adversidade, de atravessar os muros que se apresentam na vida da gente, inclusive conscienciais, no nosso coração, a gente simplesmente vai fluir. Eu tenho certeza que um grande mestre flui, que um grande realizado e realizada, que eles fluem. Agora, a gente precisa se esforçar. E se a gente não se esforça, a gente termina também vendo. O budismo fala muito do sofrimento. E que a gente precisa conscientizar que existe sofrimento aqui. Mas existem sofrimentos que são evitáveis. E a maior parte de nós, a gente vive em sofrimentos que nós poderíamos evitar e não evitamos. Sofrimentos das displicências, das negligências, que a gente simplesmente coloca um véu na frente dos olhos e diz agora não. Então, de novo, a gente está na espiritualidade, a gente precisa invocar para a nossa vida o que é certo. E uma das coisas que facilita muito essa compreensão na prática é a coerência. Se você acredita em algo, persiga isso, até que esse algo seja você. Se ao perseguir virtudes elevadas, pensamentos elevados, à medida que a dificuldade se apresenta, você simplesmente falar, esse é um sinal que aqui não é o caminho. E existem sinais e esse pode ser um sinal de fato. Agora, a gente ignorou os sinais do vício
ignorou os sinais da fofoca, ignorou de tudo isso que escapa essa lei da nossa evolução. Lá a gente ignora, a gente simplesmente cede. Agora, quando é uma coisa boa para nós, a gente mesmo inconscientemente coloca um monte de fatores para evitar que a gente realmente siga naquele caminho, porque chega uma hora o caminho fica difícil. Especialmente se você está mirando em evolução espiritual, em servir o outro, porque quando você fala servir o outro, você eventualmente está servindo alguém. Se você está servindo alguém que está, por exemplo, com a saúde mental comprometida, se você está servindo alguém que está com a mobilidade, e eu posso estar falando de uma mestre animal aqui também, comprometida, você vai entender em certo momento que vai precisar de um esforço teu, inclusive para você manter a sanidade. E se você não fizer isso, aquele que você protege está em risco. Então, eu gostaria que a gente se levantasse dentro da gente para aceitar o esforço. O budismo tem. Eu adoro o jeito que os grandes mestres colocam, porque eles têm um senso de humor bárbaro. E eles colocam que a gente não se cura porque a cura é amarga, mas a causa da doença é doce. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Só que o que é mais gostoso, parar de fumar ou continuar fumando? Eu quero parar de comer absurdamente o que quer que seja, que eu sei que me adoece. Mas o que é mais gostoso, parar de comer ou comer aquilo que me adoece? Então, eles colocam para nós que essa cura é sempre difícil, porque no fim das contas, a gente está apegado não à cura, não ao esforço para se curar. A gente está apegado, se tornou apegado dentro desse prazer distorcido do que é o presente momento. Então, a gente vive no agora como se não houvesse amanhã, em um sistema de crenças. E dentro da nossa mente, a gente vive com ansiedade pelo que pode acontecer no futuro. E para evitar esse tipo de contato, a gente simplesmente procura ao nosso redor formas de nos tornarmos letárgicos. Então, o que eu coloco aqui para a gente de novo é que sim, vai precisar de esforço. Sim, quando a gente decide por algo, a gente tem contra-ataque. Sim, quando a gente vê injustiça dentro de uma consciência que ainda não existe no mundo, independente do que eu esteja falando aqui a respeito de injustiça, a gente vai ter um contra-ataque. E a pergunta que eu tenho para vocês é: a gente consegue firmar o nosso ponto? Ou a gente vai ceder? Ceder o que o coração da gente acredita. Ah, eu queria muito fazer uma peregrinação, como a gente falou ontem. Mas olha, então eu não posso, porque se você já teve o chamado, você vai ignorar até quando? Você já teve muitos outros chamados, mas outra vez precisa de esforço. E de alguma maneira a gente se cansou. Eu muitas vezes converso com pessoas que noto que elas estão exaustas, não no nível de exaustão física, que eu consigo me relacionar. Consigo me relacionar com toda a transparência, porque os últimos anos aqui têm sido realmente, são convites para uma exaustão. Mas eu digo de uma exaustão de cansar de viver. Percebem a diferença? A gente está cansado aqui, de fato. Nossa Senhora do Céu. É dia e noite que emenda um no outro, é sábado, domingo, segunda, tudo vai se emendando. Existe um cansaço, e eu não nego esse cansaço. Eu não estou aqui para colocar alguma forma de positivismo tóxico para alguém. Mas existe um cansaço, que é o que eu estou me referindo aqui, que é cansar de viver. E quando você cansa de viver, você não se esforça mais. Quando você cansa de algo, você deita e dorme. Você procura uma forma de retiro. Você vai se retroalimentar. E você volta porque você quer viver. Quando você cansa de viver, quando você cansa do esforço, quando você cansa de acreditar, é aí que o que você protege se perde. E é aí que a gente precisa conscientizar que a gente gera esse karma ruim. Agora, se a gente está no caminho espiritual, simplesmente para evitar receber o que a gente não quer, não porque a gente não quer para o outro, mas porque a gente não quer, de novo, receber no contraponto,
a gente está iludido também no caminho espiritual, gente. Porque o caminho espiritual não é sobre nós. O caminho espiritual, ao contrário, existe uma luta primeira, especialmente quando a gente é mais novo, para que a gente seja quem a gente é. Fato. Porque tem um momento na vida que isso fica mais forte no sentido do mundo querer fazer da gente outra pessoa. Vocês concordam? Tem um momento de arranque na vida da gente que a gente tem que falar para o pai, para a mãe, para a figura materna, paterna, para o chefe, para quem quer que seja, para a chefa, para o vizinho, para a vida, que a gente fala, eu preciso ir no meu caminho. Então, existe uma força para que a gente seja a gente. À medida que a gente caminha na espiritualidade, existe uma outra força que é convite, para que a gente se torne ninguém. Então, num primeiro momento, a gente precisa chegar para o mundo não fazer da gente outra pessoa. E é um fato. A adolescência fala muito isso para nós. Não é todo mundo está falando alguma coisa de quem a gente deve ser. Não é assim? Os caminhos que a gente deve seguir, essa orientação maluca que muitas vezes é uma projeção de quem está antes de nós. E precisa de esforço para que a gente diga: o nosso caminho é por aqui, o meu caminho não é esse. E isso custa muito, porque muitas vezes a gente está indo contra um professor, contra um pai, contra uma mãe. E é legítimo. E tem esforço. E se você não se esforçar nesse momento da tua vida, que pode se repetir em outros ciclos, você vai se transformar em outra pessoa, que não é você. E a gente não precisa ir longe. Olha para a nossa sociedade. Quantas pessoas a gente conhece que são, de fato, Bom elas dia, mesmas? A tudo gente muitas certo? vezes está vendo o quê? Pessoas que não são elas mesmas. Pessoas que deixaram de ser elas próprias. Então, existe esforço por aí. Mas à medida que você caminha, que eu caminho, que a gente precisa conscientizar o desapego no caminho. E o desapego também gera esforço. E é a hora que a gente fala, agora eu vou ser ninguém. E a gente precisa invocar isso, porque isso é o momento que o ego começa a entrar num segundo plano e o altruísmo começa a ser desenvolvido. Se a gente centralizar a nossa vida no eu, no que eu recebo, no que eu quero, no que é perigoso. Agora, se a gente começar a praticar o desejo para benefício dos seres, a gente começa a falar de espiritualidade. Então, em algum momento dessa espiritualidade que a gente já viu como um traço, que nos nossos tempos fala muito a respeito da iniciação, mas não de continuar no caminho, em algum momento dessa jornada a gente tem que se questionar. Se a gente de fato está usando o caminho espiritual para uma evolução do espírito, ou se a gente está usando o caminho espiritual simplesmente para uma terapeutização do ego. Ou seja, para que esse ego fique mais sociável, para que esse ego tenha um pouco mais de paciência para lidar com aqueles que ele não tem paciência hoje, para que ele consiga conviver melhor. Isso é terapeutização do ego no caminho espiritual. E que bom, que bacana, ou seja, a gente não está aqui para falar para as pessoas sofrerem na vida, ou seja, que bom que, né? Se existe um caminho de aliviar o sofrimento, maravilha. Mas a gente realmente precisa olhar para as nossas intenções e olhar como que a gente está fugindo do sofrimento, inclusive da gente se olhar e se olhar nesses momentos de letargia, onde a gente não luta, não acredita, onde de novo a gente cansa da vida, aonde a gente olha para esse dharma, para essa retidão e fala: nossa, isso vai dar um trabalho lascado. Daí a gente vira e fala assim: não vi, não vi, alguém viu e não vi. Que é o que a nossa sociedade faz. Olha a quantidade de sofrimento que existe para todo lado. E a gente, enquanto sociedade, a gente diz: não sei o que fazer, não dá para fazer. Será que não existe nada que a gente possa fazer? A gente precisa se condicionar no caminho espiritual de entender que o que aparece na nossa vida, em termos de sofrimento, é um chamado para o serviço. Agora, para isso, outra vez, precisa fazer as pazes com esforço. Precisa fazer as pazes com um lugar onde, sim, a vida exige de nós trabalho. É o trabalho para a gente, de novo, acordar cedo, é o trabalho, de novo, para a gente se programar para ter os nossos momentos de silêncio, de refazimento. E eu não sei o que isso significa para você, se você vai sentar para rezar, se você vai andar num parque, se você vai fazer meditação. A gente precisa dos retiros, sem dúvida nenhuma. A gente precisa deles. Os retiros, eles permitem uma imersão
especialmente porque eles estão em campos favorecidos por linhagens que têm mestres realizados. Então, quando a gente vai para um retiro espiritual de fato, e não algo simplesmente que as pessoas, cada um vai ter que ter isso. Outro dia foi interessante trazer isso, inclusive agora, que isso tenha surgido espontaneamente, que no grupo falaram alguma coisa sobre julgamento e o medo de julgar, que não sabe muito. A gente também tem esse lugar, não, não posso julgar. Gente, às vezes não é julgamento, às vezes a pessoa está mostrando para você quem ela é. E a gente vai continuar dentro do nosso esforço para amar enquanto a gente não é amor, acolhendo essa pessoa. Mas a gente precisa compreender que muitas vezes não é sobre não julgar, é sobre a gente ver quem está na nossa frente. E tudo bem, porque ali tem sombra, aqui tem sombra também. E fazer as pazes com isso. Agora, outra vez, a base de tudo isso, desse caminho, a base da gente subir, a base da gente, esse esforço precisa ser conscientizado. Ou a gente vai abandonar o caminho, porque a gente está simplesmente colocando o nosso ego de uma forma mais espiritualizada para o mundo. Então eu pergunto para vocês aqui, o caminho espiritual que cada uma está seguindo aqui, de fato é para que a gente caminhe condizente, consoante a lei? Ou a gente está fazendo tudo isso para tirar algum benefício terapêutico, aonde basicamente a gente reafirma a nossa iniciação e ali parou? Nessa altura da vida no planeta, ao contrário do que aconteceu em outras eras e tempos, a gente tem acesso à informação. Hoje o Google está aí, você pode baixar PDF de escritura que antes, sabe-se lá que tipo de esforço a gente tinha que fazer para conseguir acessar, não é assim? Está aí, está à disposição. O que, que não está à disposição? Compreensão. Então, tudo isso, essas escrituras, embora elas estejam disponibilizadas, a compreensão delas não está. E é aí que elas se protegem dentro da linhagem delas. Olha que coisa interessante. Porque elas continuam como segredo, ainda que as pessoas leiam. Então a gente tem acesso à informação, mas essa informação não está disponível. Não porque a informação não esteja na nossa frente, mas porque a gente não está na frente daquela informação, em termos da consciência que a gente precisa elevar, da compreensão que a gente precisa ter para acessar o significado das palavras. As palavras todo mundo acessa. Você só precisa de alfabetização, concorda? Agora, o sentido das palavras é um outro lugar. O que o caminho espiritual nos oferece é compreensão. Porque o caminho espiritual é amor. E no amor existe entendimento. Não é assim? Quando a gente ama alguém, a gente não se esforça para entender aquela pessoa, mesmo que aquele ato seja uma loucura. É assim com o parceiro, é assim com a nossa mãe, é assim quando a mãe olha para um filho. A gente se esforça, porque a gente ama. Porque o amor está ligado à compreensão e ao entendimento. Então a gente pode concluir que existe informação sem amor, sem compreensão, e o caminho espiritual está tentando colocar tudo isso para nós. E concorda que se a gente se esforçar nessa subida íngreme, não é simplesmente que a gente vai se beneficiar com algo, mas através da compreensão do que está sendo exposto para nós, a gente vai beneficiar os seres. O caminho espiritual não é algo que a gente entra para simplesmente ter um ego mais bonito. O caminho espiritual é algo que a gente entra para que esse ego possa diluir, para que esse caminho de vida onde a gente lutou tanto para ser quem a gente é, possa esse quem a gente é ser entregue dentro desse mistério da vida, para que o mistério da vida comece a agir através de nós. Só que para isso a gente precisa ceder, e esse ceder não é um momento de simplesmente a gente falar, não vou lutar. É o momento de lutar. Vai chegar uma hora que a gente simplesmente vai precisar ceder. Mas aí o oceano já tem que ter, de alguma maneira, recebido esse rio individual que cada um é. Aí realmente não existe mais o que fazer, você só se entrega. Agora, antes disso, se esforça e se entrega para esse esforço. O que a gente está querendo, simplesmente por estar aqui, esse horário, com essas reflexões, é maior do que algo que a gente pode conseguir sem esforço. Ou a gente acha que a gente vai salvar mestres animais, que a gente vai colocar justiça no mundo, que a gente vai ser mais tolerante, que a gente vai descobrir esse amor maior, que a gente vai conseguir acolher
quem pratica o demérito, mas não o demérito naquela... A gente acha que a gente vai fazer isso sem esforço. A gente está iludido. Se a gente acha que a gente vai se curar sem esforço, se a gente acha que a gente vai prevenir doenças em uma época onde a comida é ultraprocessada, onde os rios estão poluídos, aonde chove em nome da deusa, e daí aquela chuva começa a envenenar a população de onde ela caiu, em função de todos os desequilíbrios que a gente já causou, aceitando coisas inaceitáveis. Se a gente simplesmente acha que não vai ter esforço nisso tudo, a gente está iludido. E se a gente estiver iludido nesse caminho que não precisa de esforço, eu vou falar mais para vocês, a gente abandona o caminho. Então, faz as pazes com o esforço e também com o pseudo-sofrimento do esforço. Então, cada vez que você tiver um impulso, que eu tiver um impulso para reclamar do esforço, lembra por que você está se esforçando. E se você lembrar por que você está se esforçando e sente aquele pseudo-sofrimento, aquele pseudo-sofrimento se retira. Vocês concordam? Porque quando a gente está na frente de um ser, a gente fala assim, nossa senhora, nossa, mas ele tá sangrando, hein? Nossa, então cheira, né? Cheira, eu preciso só de um pouquinho de ar, só um minutinho. Nossa senhora, tá virando o olho, né? Nossa, não, não é nada, tô aqui, vou olhar pro outro lado. Não é assim. E daí você fala, nossa, isso aqui tá muito difícil. Muito, eu não sei se eu vou aguentar. Pode ser que você não aguente mesmo. Agora, se você, frente a tudo aquilo, você lembrar que você não está vendo sangue, que você não está vendo um ser aberto, que você não está vendo um ser eventualmente em passagem, virando o olho, seja quem for, seja uma pessoa, um mestre animal, que seja uma árvore no contexto de cair, se a gente lembrar que a gente está ali, testemunhando e amparando num campo de cura, amparando num campo onde eventualmente a alma possa transicionar em paz, o momento da morte do corpo físico é a grande aventura da vida. E a energia primeira ali, justamente naquele momento de passagem, quando isso transiciona, quando esse fio se quebra. Se a gente puder estar ali sem pensar, nossa, como eu vou sofrer sem essa pessoa, como eu vou sofrer sem esse mestre animal, como eu vou sofrer. E simplesmente olhando para aquele ser e amparando aquele ser, é como se a gente estivesse acendendo luzeiros, faróis, lamparinas nessa travessia entre mundos, nesse caminho pelo bardo. Agora, se tudo que a gente consegue ver na hora do momento da passagem de alguém é o nosso sofrimento, gente, a gente está iludido. Vocês concordam que o sujeito está entrando, seja um espírito de um mestre animal ou o espírito de uma pessoa, na grande aventura da vida? E tudo que a gente consegue olhar e falar assim, nossa, mas eu vou sofrer tanto sem essa pessoa. Nossa, como tá difícil estar aqui nesse hospital. Nossa, como tá difícil. Nossa, ela tá sofrendo tanto. Meu Deus, eu não queria que ele sofresse tanto. Eu não queria. Gente, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre estar a serviço e sobre a generosidade de enxergar o outro. E até que isso seja natural para nós, a gente vai precisar se esforçar. E quando a gente se esforçar, a gente lembrar que a gente não está ali para fazer as pazes com sangue, para fazer as pazes com a morte no sentido conceitual dela. A gente está ali por algo maior, que é amparar um ser, que é estar a serviço, que é poder oferecer algo para alguém onde a pessoa, onde o ser, o mestre animal, consiga respirar um pouco mais profundo. Quantas vezes o serviço, e que cada um entenda a sua humildade, assuma isso com humildade, quantas vezes o serviço não é o que a gente gostaria de fazer, mas é o que a gente pode fazer. E embora a gente quisesse e queira salvar todos os seres do mundo, às vezes o que nos compete é simplesmente segurar a mão dos que a gente pode. Agora, se dentro do nosso ego a gente entrar na trapaça de se eu não puder fazer tudo, eu faço nada, que é aí que muitas pessoas vivem. Ou seja, isso aqui é enxugar gelo. Isso aqui não leva para nenhum lugar. E as vidas que você tocou enxugando gelo? O que elas diriam para você a respeito do teu pensamento de desistir? Ah, não, mas se não for algo global e máximo, eu me retiro. É só teu ego. Deixa teu ego ir, então. E faz o que você pode. Madre Teresa falava algo que me marcou muito, que ela falava uma alma por vez.
Não olha quantas pessoas, uma alma por vez. É quem está na nossa frente, gente. É quem tá, é onde o nosso braço alcança. E se a gente se negar a isso, ao esforço, a se trabalhar para benefício dos seres, a gente só está criando um ego espiritualizado. E eu não sei vocês, mas eu tenho encontrado muitas pessoas com egos espiritualizados. Muitas pessoas, Camila, querida. Muitas pessoas com ego espiritualizado. Pessoas que estão se auto-enganando no caminho. E como que a gente vê isso? Porque não existe, na hora desse contraponto, não existe firmeza para enfrentar. A pessoa se retira do caminho. E na hora que as vítimas estão pelo chão, que você consiga rezar ali. E não simplesmente abdicar da luta cotidiana. Você sempre precisa se refazer, a gente sempre precisa ter a saúde mental para isso, a saúde física para isso. A gente precisa se refazer e fazer as pazes com isso. Agora, a gente usar disso para fugir, não. Então, por amor, que a gente se negue à espiritualização desse ego em uma forma de terapeutização, aonde a gente basicamente está criando um ego mais saudável para estar no mundo. É só para benefício próprio. A espiritualidade é medida no grau que a gente aceita ser ninguém, para que o outro possa ser amparado. Enquanto as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas dores forem maiores, a gente precisa olhar a razão que a gente está nesse caminho espiritual, porque a gente pode estar com a motivação equivocada. Eu não estou dizendo com isso que cada um não deva trabalhar nos próprios nós, porque enquanto a gente não é um veículo límpido, a gente também não vai conseguir que transicione através de nós algo límpido. E esse límpido não é perfeito, é pleno. É a gente saber se retirar para que o divino chegue. Só que a gente se retirar demanda que a gente solte um pouco essas amarras do que tudo é para mim e esse momento da morte é crucial. O momento que o outro está sofrendo é crucial. O momento que a gente é privado do que a gente gosta para amparar o outro. Esse momento é crucial para a avaliação desse caminho espiritual. Porque o caminho espiritual não é necessariamente o que a gente vê, o que o outro consegue mostrar, o que a gente consegue colocar para o mundo. Não é isso. Mas é o que passa na nossa cabeça, é o que vem no nosso coração, é como a gente age à medida que a gente vai compreendendo e amando mais. É por aí que a gente deve medir a nossa prática de yoga, a nossa prática de meditação. É por aí, é nessa saúde mental, na forma como a gente aceita ser ninguém para amparar outros no caminho. Isso, de novo, não significa que cada um não vai ter que trabalhar nas suas próprias curas, que não vai ter os seus momentos de refazimento, seus momentos de receber orientação. Mas lembra sempre, a espiritualidade, quando a gente pensa num mestre, a gente pensa num mestre porque ele fez tudo para ele ou porque ele ofereceu a vida dele em serviço. É sempre a oferta, é sempre esse oferecer, é sempre esse doar-se. Então, se a gente está percorrendo uma vida onde que mesmo no caminho espiritual a gente está visando o que a gente vai receber, como a gente vai se beneficiar, o que é isso para nós, cuidado. Agora, quando essa terapeutização, que acontece naturalmente, isso sim acontece naturalmente no caminho espiritual por causa da compreensão, vai acontecendo de forma que você consegue servir melhor os outros, tá tudo em paz. Porque você entende que dessa forma não é o destino. Ou seja, eu não estou no caminho espiritual para receber algo, mas dentro da lei de dar e receber, à medida que eu me esforço para doar, para estar ali, me lembrando das motivações pela razão pelas quais eu estou ali, eu algo recebo, mas não é meu destino. É uma consequência do meu destino e do meu caminhar. E tem que tomar cuidado porque o ego é furtivo. E hoje, de novo, a gente está, cada um e cada uma que está aqui, eu me arrisco, me atrevo a dizer que em algum momento dessa vida ou de outras vidas, cada um e cada uma aqui já foi iniciado, já foi iniciada. E a questão é, a gente tem caminhado esse caminho na intenção correta ou a gente, sem perceber, se desviou? E se desviou em nome do bem,
Porque muitas vezes a gente se apega às vítimas, a gente se apega aos que a gente defende, a gente começa a pensar que a gente não pode mais se retirar daqueles lugares, a gente começa a se dar falsa importância. Tanta coisa vai acontecendo. Então eu peço aqui para que diariamente a gente se consulte e veja como está a vida à nossa volta e se ela reflete a vida espiritual que a gente quer trazer para a face dessa terra. E quando houver qualquer tipo de dissonância, imediatamente haja. Como o Bhishma falou para Yudhishthira, o que é para amanhã hoje, o que é para hoje agora. Porque em um segundo essa vida se vai. E a gente vai ter o agradecimento pelo que a gente viveu, ou remorso por poder ter vivido uma história de evolução, contemplando outros seres, usando a própria existência para benefício dos demais. A gente vai ter esse remorso ou esse agradecimento. Vai depender disso que a gente faz todos os dias. Então, por amor, façamos as pazes com os esforços. E quando a gente falar de cura, que a gente também tem o discernimento de entender se no nosso caminho de cura a gente está buscando simplesmente aliviar os sintomas ou erradicar a causa. E eu comento com vocês que o que eu tenho notado é que a gente se perde nos sintomas. Então eu começo a fumar. Eu não quero parar de fumar porque aquilo me dá prazer. E de verdade, o meu caminho de cura não é para eu erradicar a causa, ou seja, parar de fumar. É para que eu possa fumar sem o malefício do cigarro. Esse exemplo é claro para todo mundo? Então a gente precisa conseguir erradicar a causa e não aliviar o sintoma. Se eu estou falando de algum distúrbio nervoso, se eu estou falando de algum distúrbio da saúde mental, então eu sou ansiosa. Eu preciso parar minha ansiedade. De alguma forma eu preciso parar a minha ansiedade, está acabando comigo. Mas eu estou tratando o meu sintoma ou eu estou tratando a causa? Porque a causa muitas vezes está no estilo de vida. Eu preciso parar com ele, me dá um remédio, eu preciso de alguma coisa para baixar a ansiedade. Mas espera aí, você passa 14 horas na frente do celular, 4 delas em rede social, vendo conteúdo absolutamente irrelevante. Como é em nome da deusa que você não vai ser ansioso? Agradece que teu corpo está funcionando muito bem, ele está respondendo ao estímulo. Parabéns, isso é saúde, isso não é doença. Agora, a causa do desequilíbrio da ansiedade é isso que precisa ser combatido. Ai, mas eu relaxo tanto vendo rede social. Ai, o tempo passa, me dá uma relaxada, sabe? Relaxada não, letargia. Então, outra vez, a gente está indo por onde? Se a gente não manter viva em nós, acesa em nós a chama, o ego da gente, além dele ser forte, ele está aliado à Maya, à ilusão. E uma das ilusões é que o prazer é imediato. E a retidão demora para a gente ver fruto. Então, quando o ego está dormindo, a mente está letárgica, o que, que a gente escolhe? O que vem amanhã, através do esforço de hoje, ou o que a gente tem hoje sem esforço nenhum? De novo, você está numa ladeira, você parou de fazer esforço, você sobe ou você desce. Você não vai ficar no mesmo lugar. Agradeço pelos momentos de reflexão aqui e peço que cada uma de nós possa se esforçar para dar para o outro, para vencer os lugares mais baixos nossos. Não para que a gente seja uma pessoa melhor para nós. Não para que a gente possa se impor de alguma forma superior aos demais, mas para que a gente possa servir os outros. Para que a nossa vida beneficie outros seres. Sem apego, com presença de espírito, com compreensão, com amor. Isso vai trazer paz para nós, embora a gente não procure isso para nós, mas é o que vai causar plenitude. Se a gente colocar que a gente precisa ser feliz sem esforço e só quando todo mundo estiver feliz, a gente vai ser muito infeliz. Agora, se a gente usar da nossa vida para combater essa infelicidade, as causas do sofrimento, felicidade, a partir da hora que a gente vê o sofrimento, a gente não pode dizer que tem. Mas o que a gente sim vai alcançar é um tipo de plenitude. A plenitude de simplesmente estar vivendo aliado, aliada à lei. E para isso, que você, que eu, que nós nos esforcemos.
Pedir para a gente alinhar nossa coluna. Agradeço muito por esses momentos de reflexão aqui. Fechar os nossos olhos. Se esforça para manter tua coluna ereta. Se esforça para sentar com os teus isquios no chão. Se esforça para abrir teu quadril, para que você consiga mobilidade. E no símbolo do teu caminhar, que você possa caminhar também a senda. Não se trave no caminho. Essa energia de base é também, além da energia passional, ela também se alia a uma energia material. É o contato com o chão. Aqui também se fala do financeiro, que é matéria. Aqui também se fala a respeito do impulso que é necessário para sair da letargia. Aqui se fala da base da energia da Kundalini. Ela desperta na base e sobe. Quando você senta, você é uma flecha. Deve ser uma flecha apontando para o firmamento. Se você visualizar a flecha, a ponta de uma flecha, e se você visualizar uma pessoa em meditação, na posição de meditação, você verá uma flecha, a ponta de uma flecha, que sobe aos céus, que se eleva em comunhão com essa grande mãe, mas acima do mundano. Se eleva através das experiências vividas nesse sagrado chão, ao firmamento. E elevado o pensamento, elevada a ação, elevado o coração. O serviço é natural. Não antes disso. Portanto, na flecha que você é, se esforçando para manter a postura no teu corpo físico. Não só agora na meditação, mas durante o seu dia. Como você anda durante o seu dia. Como você se senta, como você come. Nada disso exclui a vida espiritual. Nesse esforço, faz as pazes. Faz as pazes até com o sofrimento, o dito sofrimento, para desapegar. O amor está além do apego. Isso significa que os que você ama e precisam partir devem ir. Isso não descaracteriza o amor. Apenas remove a convivência. O sofrimento que vem da prática da virtude é apenas a dor do ego. Faz as pazes, portanto, com a dor do teu ego e entende a plenitude do espírito ao realizar a lapidação. Respirando profundamente, entende que a meditação, em muitos momentos, também vai exigir do teu esforço.
até que você possa estabelecer contato com o divino. Pode ser que você estabeleça antes contato com o teu corpo físico, com a tua ansiedade, com os teus medos e inseguranças. Coloque esforço, esforço para permanecer. Compreende a meditação como a atitude de observar, sem participar. E percebe o quanto você é capaz de não se envolver com os teus próprios pensamentos, com as tuas próprias emoções, com o teu próprio corpo físico. Esforça para ser quem contempla, quem observa. Se o teu corpo físico dói, que a meditação te traga dentro de um campo sagrado, místico, as respostas da causa daquela dor. A dor física pode ser apenas uma projeção do que acontece no campo emocional e mental. Se você se esforçar para se conectar com a causa, sem se distrair com o sintoma que é a dor, você terá respostas. O teu corpo é uma grande inteligência. Conversa com essa inteligência. Você é capaz de conversar com a tua inteligência, sendo o ser inteligente por trás da inteligência. Você é capaz de conversar com as células do teu corpo, por ser o repositório momentâneo no corpo físico dessas células. Você é capaz de conversar com teus pensamentos e toda essa conversa e diálogo partem da observação. Observa a dor do teu corpo físico e intui o que de fato dói. Observa o desconforto para respirar, para sentar, para permanecer acordado e acordada durante a meditação, sem ceder para o letárgico, para a preguiça. Observa a tua mente e recorda que a tua mente, a função dela é pensar. Permita que ela pense, mas não se envolva com os pensamentos. Você não é a sua mente. Qualquer coisa, qualquer aspecto que você diga teu, não é você. Observa o teu coração sem se envolver com as mágoas, com os rancores. E mesmo com os amores. Observa aí no sagrado campo. Recebe a compreensão da razão que essas dores no teu coração ainda permanecem com você. Na tua mente, observando os teus pensamentos, intui a causa da velocidade desses pensamentos. E compreende que esse campo é de amor. No amor se cura e se é curado. No amor se compreende e se é compreendido. No amor se serve. E à medida que essa compreensão vai tomando conta das células do teu corpo, dos mistérios do teu coração, dos pensamentos na tua mente,
É como se você se despojasse disso que você diz teu. E nesse campo mais leve, como se no mistério da meditação, no mérito de cada um, no esforço para estar aqui e estar agora, uma purificação acontecesse na tua mente, no teu coração, no teu corpo físico. E você realiza nesse campo aqui e agora a presença de monges, de monjas, de incontáveis linhagens. Você realiza que ao longo de milênios, espíritos encarnados têm se sentado, de olhos fechados, abrindo a visão interior, em observação esforçada para evoluir. E ao sentir a presença desses seres, você sente o efeito desses seres, e especialmente no teu corpo físico, no teu coração e na tua mente. Esse campo que adentramos é um campo que se sustenta há milênios. Por encarnados e desencarnados, por devotos e mestres. Portanto, te alinha, porque esse campo agora te acolhe. E acolhe através dos teus esforços para se observar. E se observando sem se envolver, abandonando as noções que caracterizam você como ego, manifesta o teu espírito. No espírito existe plenitude, existe calma, existe relaxamento, porque existe confiança e existe entrega. No espírito existe liberdade, não como fuga. Os espíritos dizem que a liberdade espiritual deve ser buscada não como fuga do mundo, mas como compreensão do destino de cada um, de cada uma. Os espíritos dizem que enquanto houver fuga, existe o ego perseguindo gostos e fugindo de aversões. Esse campo traz a sabedoria dos que alcançaram compreensão superior e que agora irradiam para você na tua mente compreensão, para que o teu coração possa amar deliberadamente, destemido, e as tuas mãos possam trabalhar consoante a lei. E esses seres aqui e agora, que se manifestam em diversas formas, inclusive como mestres animais, como extraterrestres, como elementais. Esses seres, dentro da tua fé, acolhem você em benzimento, irradiam para você as curas necessárias para que você tenha a coragem, o esforço, destemor, para sempre lutar contra as causas, sem ceder para o prazer dos sintomas. O prazer do sintoma da causa está sempre ligado ao imediatismo.
Os espíritos pedem que nesse aqui e nesse agora, se invoque a urgência e não o imediatismo. O plano espiritual urge que cada um se alinhe para poder trabalhar sobre essa terra, servindo os demais, sem servir o próprio ego, iniciado ou não. Nesse campo, nesse silêncio, na força de incontáveis seres, recebe.
Respira conscientemente. Mesmo depois do período desse propósito, esse campo está aberto para cada pessoa que o invocar, oferecendo compreensão misteriosa à humanidade medíocre que existe em cada um de nós. Busca pelo prazer. E onde existe o prazer mundano, existe sofrimento. Porque todo prazer mundano termina, e toda busca incessante por prazer leva à frustração, à ganância, aos venenos, ao medo de perder quando se tem, à paixão para procurar de novo quando termina. Nesse campo adentraram incontáveis seres ao longo de milênios, para que a busca fundamental seja a compreensão que permite o amor, que aniquila o sofrimento. E se você verdadeiramente ama o outro, você faz algo dentro do teu poder, respeitando o livre-arbítrio dos demais, para evitar que aquele ser sofra. E se você se ama verdadeiramente, você também pode evitar que você sofra. E se você pensa que você não merece esse amor e você obstrui esse amor em você, então você obstrui também o bem, a orientação. Você merece amor, você merece cura, você merece tranquilidade. Seja capaz de receber toda a graça. Seja capaz de entregar toda a graça. O que é teu não são as flores que você recebe. O que é teu é o perfume das flores que você entrega. E esse perfume orienta a tua alma no serviço. À medida que a meditação chega ao fim, age com a mente meditativa para que esse campo atue através de você. Sarasvati Mahalakshmi
Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, 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 Durga Devi Namaha. As mães divinas nos lembram que se educa por amor, se compreende o outro nesse amor universal e permite-se que o outro seja quem ele é capaz de ser, aprendendo o que ele consegue compreender. Portanto, educa e ama, compreende, sempre com liberdade, sempre com desapego. Caminhe em paz. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida por esses momentos. Espero que a gente amanhã esteja junto de novo no mesmo horário, independente de sábados, domingos e feriados. Até segunda-feira, finalizando esse propósito. Muito agradecida. Que a gente possa se esforçar em paz, com serenidade, e não ceder aos embustes do ego, que envolvem letargia, preguiça, insensibilidade. O mundo precisa de cada um e de cada uma de vocês. Permaneçam firmes.